Não quer fazer de novo? Eu depois repito. Tá bem. Pronto, já está gravando. Já está gravado. Albino, muito, muito obrigada por todo o trabalho conjunto, pela organização do trabalho junto comigo, por nos coordenar no trabalho das embaixadas. E, dito isso, eu quero, então, dar as boas-vindas a todos e todas, né? Desejar uma boa tarde para quem, como eu, está do lado de cá, na minha perspectiva no Brasil, e boa noite a todos que estão do lado de lá do oceano, seja em Portugal, seja na Argélia, seja na Polônia, em outros países, como tínhamos inscritos e temos presentes. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro encontro do Projeto Travessias. Né? Muito obrigada por estarem conosco. Pedimos, por gentileza, que mantenham seus microfones, seus áudios desligados, para que, no momento em que Paulo, nosso convidado, nos brindar com sua fala, partilhar suas travessias conosco, isso possa ser a contento para todos nós, tá bem? Agradeço muito, em nome do grupo, em nome de todos que estão presentes. E preciso dizer a vocês que o Projeto Travessias é fruto, né, de muitas travessias, não poderia ser diferente, sobretudo as realizadas entre 3 instituições, né? A Universidade do Porto, que é a anfitriã deste projeto do Travessias, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, mas a quem agradeço imensamente. Mas eu preciso especialmente registrar os nossos agradecimentos à Universidade do Porto, por ter acolhido o projeto e nos possibilitar, então, esse encontro, né? Nos conectar, ser anfitriã desse trabalho, desse projeto. Né? E agradeço à Universidade na pessoa do senhor Albino Oliveira, representante da Universidade, do Gabinete Alumni da Universidade do Porto e co-organizador do projeto. Agradeço também a nossa estudante, a nossa licencianda, Gabriele Teixeira Coimbra, está concluinte, na verdade, do curso de licenciatura em Letras do Instituto Federal de Brasília, Campus São Sebastião, que nos ajudará a coordenar as interações no chat entre os participantes e o nosso convidado Paulo Teixeira. Gabi fará a ponte para que a interação aconteça a contento, tá certo? Então, agradeço, registro nossos agradecimentos à Gabi por essa parceria conosco. E, por fim, agradeço imensamente ao Paulo Vitor Fanaia Teixeira, pela generosidade de se dispor a partilhar conosco um pouco de suas travessias. Né? É com muita alegria, Paulo, que nós recebemos você no nosso primeiro encontro do projeto. Né? Sobre o Paulo, sobre o convidado. Pois não? Alguém gostaria de falar? Não? Seguindo, então. Sobre o convidado. Em poucas palavras, né? O Paulo Vitor Fanaia Teixeira, que nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, é pesquisador e jornalista. Ele formou-se em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil, e obteve o título de mestre em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a FLUP, no Porto, em Portugal. Né? Mas, como o Travessias se pretende um espaço-tempo aberto à partilha de interconhecimentos, e, para isso, se propõe, então, a centrar foco no convidado, na pessoa convidada, e descentrar limites e fronteiras, né, em diferentes ordens, por e para travessias acadêmicas, mas não só acadêmicas, né, de dimensões diferentes, eu tenho um convite pedido em forma de pergunta ao nosso convidado, ao Paulo. Eu gostaria de pedir ao Paulo que ele nos apresentasse quem é o Paulo, né? Quais as travessias acadêmicas, profissionais e até mesmo pessoais implicadas nessas travessias profissionais e acadêmicas, se assim ele se sentir à vontade, que formaram e que formam o Paulo
que está conosco hoje, que é o nosso convidado do primeiro encontro de Travessias. Em alguns minutinhos, Paulo. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de começar já a resposta, provavelmente dita, agradecer, evidentemente, o convite. É uma honra estar novamente falando contigo. Somos filhos da Universidade do Porto, né? Da Faculdade de Letras. E, enfim, tenho muitas saudades, tanto de Portugal quanto do Porto, da Universidade do Porto e FLUP. Certamente que, na medida do possível, vou retornar, ao menos para visitar os amigos que deixei. E, claro, agradecer, então, ao professor Dr. Celi Alves, o senhor Albino Oliveira, e a todos pelo convite, pelo evento. Agradecer, então, o projeto Travessias, esse nome fantástico, acho que é um nome lindo, acho que tem muito a ver com tudo que a gente vai produzir nesses encontros, e tem tudo a ver com a minha pesquisa, com o que eu tenho produzido intelectualmente. Então, novamente, saudando a Universidade do Porto, a Alumni, também o Instituto Federal de Brasília e a UNB, por estar aqui conosco hoje. Espero que seja um projeto de muito sucesso e de vida longa, porque é excelente que tenhamos oportunidades de novamente nos encontrar e trocar experiências, trocar conhecimentos. E em poucas palavras, então, sobre mim, novamente, eu me chamo Paulo Vitor Fanaia Teixeira, eu sou, de fato, jornalista por formação e, pronto, mestrei em Sociologia, então, na FLUP. Eu tenho 3 anos de experiência como jornalista jurídico, ou talvez em português, Portugal seria jornalismo judicial, já vi alguma literatura com essa referência. Portanto, é um jornalismo que se dispõe a cobrir eventos do mundo, do universo do direito, vamos assim dizer, processos judiciais e tudo que a justiça pode fazer ativamente ou passivamente, conforme a demanda. E foram 3 anos realmente muito instigantes. Então, hoje, sim, eu me considero jornalista jurídico. É a minha editoria, né? Todo jornalista tem a sua editoria de preferência, né? E cada um realmente com os atributos da editoria, algo que Bourdieu perceberia com muita facilidade. De fato, eu tenho os atributos de um jornalista jurídico, tanto na roupa como no modo de se expressar, que é muito diferente do jornalista esportivo, do jornalista cultural. Eu sou um jornalista jurídico nato. Eu gosto, e foi, de fato, algo que apareceu para mim. Não me formei com a intenção de me tornar jornalista jurídico. Na verdade, eu desconhecia uma editoria absolutamente nova, que só existe, portanto, ainda na prática, em pequenos veículos locais no Brasil. Academicamente, muito pouco, quase nada se produziu ainda sobre jornalismo jurídico. Portanto, é como se eu tivesse realmente descoberto algo absolutamente novo, um papel em branco que eu estou podendo rabiscar livremente tudo que eu tenho produzido, e está sendo muito bom. Então, hoje eu sou não apenas um jornalista, mas também um sociólogo pesquisador em jornalismo jurídico. Basicamente, é isso que eu sou hoje. Bom, obrigada, Paulo. Então, não é? É chegada, então, a hora do momento do descentrar. Descentrar por meio das travessias entre jornalismo, justiça e linguagem, que é o tema proposto por Paulo, para que ele partilhe conosco suas travessias nesse projeto, nesse trabalho, que eu sei que é um projeto não em curso ainda, né? Um trabalho que ainda há muitos desdobramentos aí, não é? Há grandes horizontes para ele, mas conte-nos, por favor, então, Paulo, sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, as travessias por meio das quais esse trabalho se forja, e que travessias ele ambiciona provocar. Perfeito. A palavra está com você, obrigada. Obrigado. Eu acho que é isso. Essa palavra travessia, ela realmente tem muito a ver com a minha pesquisa, porque ela trata exatamente de travessias e o jornalismo jurídico como uma ponte entre o direito e a população. Pronto, dei mais ou menos um spoiler do que seria a conclusão final, mas basicamente é isso que eu tento estabelecer a princípio da minha pesquisa.
que, como bem dito, ela está ainda em curso. A minha tese de mestrado, ela intitula-se Juízes, Jornalistas e Jornaleiros, estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas. É bom sempre deixar claro que o jornaleiros aqui, ela diverge do sentido português de Portugal. Aqui, jornaleiro, no sentido brasileiro, seria o vendedor de jornais, né? Sim. Em Portugal seria enfim, eu me esqueci a palavra, almedina, seria algo assim, não? Aquele que efetivamente vende o jornal de papel nas ruas. Então, esse é o título, ele nasce de uma provocação que depois eu pretendo apresentá-los muito brevemente, de uma provocação por parte da Suprema Corte Brasileira, e aí sim eu tive a perfeita noção do que eu deveria fazer nessa pesquisa, qual seria o caminho, novamente, que eu deveria percorrer. Pronto, vale dizer que, tive a orientação do grande professor Dr. João Teixeira Lopes, gosto sempre de trazê-los aqui, com orientação da professora doutora Lígia Sofia Alves Passos Ferro, que foram orientadores incríveis para mim e que, enfim, enorme respeito e carinho e enormes saudades também deles. Vontade de reencontrá-los novamente. Essa pesquisa, de fato, ela está em continuidade, ela tem o objetivo de se tornar uma pesquisa de doutoramento em comunicação social, que já adiantei mesmo na tese, que se chama O Jornalismo Jurídico e a Política do Direito. Esse, portanto, vai ser já o título da minha tese de doutoramento, que é um título que é uma pequena homenagem à poeta e filósofa Viviane Mosé, brasileira, escritora excelente, de mão cheia, e que tem como tese de doutoramento Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. Então, é uma espécie de homenagem. E também tem por objetivo, mais tarde, tornar-se um núcleo de pesquisa, um observatório de imprensa. Perfeito? Estão todos me vendo? Sim, sim. Parece que uma câmera tomou a frente aqui. Verdade. Não, Pronto, retornamos? Sim, Paulo, só um adendo. Albino nos brinda com Ardina, a palavra Ardina. que nomeia o vendedor de jornais. Exato. De rua. Muito obrigado, agradeço. Eu vou até anotar aqui. Ardina. Eu sabia que era alguma coisa com Dina e acabei que não memorizei. Eu memorizei por um tempo que estive aí, e quando voltei para cá, virou jornaleiro de novo. E isso é algo que eu tinha, de fato, que sempre explicar. Isso fica até na nota de rodapé, já na primeira página, para deixar bem claro que não se trata do jornaleiro do português de Portugal. Sim. Antes de... Posso fazer uma pequena interrupção? Nós havíamos conversado anteriormente, eu e você me disse que as perguntas, intervenções que os participantes venham a registrar no chat, Gabriele pode, à medida que for oportuno, apresentar a você, não é isso? Exatamente, perfeito. Fique à vontade. Então, eu acho que a ideia é a gente realmente trocar informações, perguntas, e toda pergunta é válida, porque justamente é uma pesquisa que está em andamento. Ela não é, portanto, uma obra pronta que deva merecer apenas a observação e o aplauso, longe disso. Qualquer pergunta é sempre muito bem-vinda. Tá? Então, por favor, registrem suas perguntas, seus comentários no chat e Gabi nos ajudará com essa ponte com o Paulo. Tá bem? Obrigada, Paulo. Perdão por interrompê-lo. Imagina. Essa pesquisa, ela nasceu, de fato, na época que eu ainda trabalhava como jornalista jurídico. A gente, rapidamente explicar como funciona, a gente que cuida de jornalismo online, ou seja, notícias pela internet, que é a mídia que eu utilizava para trabalhar, perfeito? A gente tem também como função autorizar ou desautorizar comentários dos leitores. Claro que, né, dependendo do que foi dito pelo leitor, a gente autoriza a publicação embaixo da notícia, ou a gente exclui se for ofensivo, enfim, qualquer natureza, né? Então, eu tinha um contato direto todas as manhãs com os leitores, porque antes de escrever a primeira notícia, a minha primeira função era autorizar os comentários dos leitores. Então, eles eram o primeiro contato que eu tinha pela manhã, tomando meu café e lendo tudo que as pessoas escreviam sobre aquilo que eu havia escrito ontem.
Então, era uma experiência excelente, porque eu via coisas, lógico, também muito pomposos, assim, do ponto de vista intelectual, comentários de advogados e de juristas, mas eu também via muito, assim, o esforço das pessoas mais populares, enfim, que não tinham, talvez, uma literacia jurídica, uma instrução jurídica, tentando participar, tentando opinar, tentando deixar a sua manifestação ali, e saíram coisas excelentes. Eu me lembro de uma, muito rapidamente, que alguém, um réu, havia entrado com uma medida jurídica em desfavor da juíza que estava lhe investigando. Essa medida no Brasil se chama exceção de suspeição. Muito brevemente, quando você tenta tirar o juiz do seu processo porque você acha que ele tem problemas pessoais contigo. É um direito que todo cidadão tem, a retirada desse juiz. E eu me lembro até hoje um leitor que entrou apavorado na matéria e exclamou, assim, com um texto enorme, que ele havia achado um absurdo que o réu tentasse prender a juíza e colocar a juíza na cadeia. E eu achei aquilo fabuloso, porque ele, de certo modo, ele havia entendido alguma coisa muito de longe, ou seja, ele sabia que era uma medida, de certo modo, injusta, mas ele não sabia exatamente do que se tratava. Eu achei aquilo fascinante. Um outro exemplo também, muito rapidamente também, em um julgamento, uma testemunha foi colocada a se sentar em frente à juíza, e isso eu acompanhando lá, cobrindo, né, no tribunal, e a juíza, então, perguntou, como é de praxe para toda testemunha, se o senhor, por um acaso, tem interesse no desfecho deste processo. E ele, muito espontaneamente, como diria Bourdieu, espontaneamente respondeu: sim, o meu interesse é que se faça justiça. E eu achei aquilo lindo, cara, porque para a juíza a palavra interesse significava uma coisa, para ele a palavra interesse era outra. Então eu fiquei pensando, será que de fato nós estamos dialogando sobre a mesma coisa? Será que de fato nós estamos usando a mesma linguagem? Será que eu estou de fato produzindo notícias que são compreensíveis na sua totalidade? Ou será que eu estou apenas projetando sombras, aquilo que Platão bem elabora na caverna, né? Porque, de certo modo, me pareceu isso, que eu estava produzindo sombras que davam alguma noção do que se tratava o processo, que eu estava noticiando, mas eles não conseguiam compreender por inteiro. De todo modo, eu percebia que eles tinham muito interesse, também muito respeito por todo o processo, pelos membros, pela estrutura, pela hierarquia, enfim, né? Até pela violência simbólica que é a estrutura judicial brasileira, sobre aqueles que são os denominados profanos, né? Aqueles que não fazem parte do campo jurídico. Então, comecei a ficar fascinado pelos leitores. Então, assim, embora cercado de advogados, juízes, promotores, na verdade, quem mais me interessou foram os leitores, que eram personagens que nunca haviam sido estudados, que sempre foram absolutamente ignorados, e eu percebi que até mesmo na teoria de Pierre Bourdieu eles não haviam sido incluídos, eram simplesmente profanos, caracterizados pela desposse, por tudo aquilo que eles não possuíam de conhecimentos, competências, enfim. E aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava dar luz a esses leitores, eu precisava entender quem eles eram, eu precisava entender como eles dialogavam, o que eles pensavam da justiça, enfim. A metáfora que eu fazia na época, e eu acho que ela ainda é válida, é de que esses leitores são mais ou menos como nós tentando assistir uma partida de beisebol. Sabe aquele esporte americano? Se a gente se sentar para assistir uma partida de beisebol, é possível que em poucos minutos a gente se contamine pelo espírito do esporte, pelo espírito da competição. A gente consegue ali, talvez, identificar quem é o melhor jogador, quem é o pior, que time está ganhando, a gente consegue perceber que time tá jogando mal. Mas se me perguntarem as regras do beisebol, eu admito que não sei absolutamente nada de beisebol, eu não entendo de beisebol, mas eu consigo torcer, eu consigo assistir
e eu consigo interagir enquanto torcedor de um esporte que desconheço. Então, eu percebo que o desconhecimento, ele não é em si um fator que exclua essas pessoas de uma pesquisa. Sim, é possível talvez pesquisar pessoas que torcem para um beisebol sem entender beisebol. Então, é basicamente isso que eu elaboro. Muito rapidamente sobre os números, então, eu apliquei inquérito por questionário com 123 leitores. 123 leitores, então, foram inquiridos por questionário para essa pesquisa. Eu analisei 25 notícias jurídicas e 50 comentários de leitores sobre essas notícias. A partir destas manifestações dos leitores, das respostas dos inquéritos, eu desenhei uma nuvem de palavras, que também utilizei como método. Fiz uma entrevista estruturada com 12 leitores, aí sim, entendendo, aí, na parte final, já querendo realmente entender o que eles pensavam da justiça. Foi incrível, foi muito legal. E aí, por fim, uma entrevista semi-estruturada com o professor Dr. Clóvis de Barros Filho, que é um professor, filósofo, escritor de mão cheia e que hoje é um amigo pessoal meu, uma pessoa incrível que esteve, né, com o Pierre Bourdieu na época em Paris. O Clóvis estudou em Paris e teve Bourdieu, esteve na casa de Bourdieu, jantando e trocando ideia, e bebeu muito vinho com Bourdieu. E então, acho que foi de fato uma pesquisa bem sucedida. O trabalho ele foi defendido no final de 2020 já, né? O tempo passa rápido, e recebeu 19 valores de 20, foi uma nota alta. E então, assim, o que ela abre uma série de questionamentos que são muito interessantes. Não só entender a relação, e agora sim a gente começa a se aproximar de travessias de fato, entender a relação entre o direito e a população leiga, estabelecer essa ligação, estabelecer a ligação entre o papel do jornalismo jurídico com os leitores e com os membros do campo jurídico. Então, a minha tese tem por objetivo até aqui, estabelecer o leitor de notícia jurídica como alguém que mereça, de fato, ser pesquisado e ser levado em consideração. Mais tarde, muito rapidamente, eu vou dizer por quê, mas, assim, é preciso levar o jornalismo jurídico a sério e estabelecê-lo como ponte entre o direito e a população. Acredito que a melhor travessia, de fato, para que a gente estabeleça uma linguagem única para se falar de direito, é que estabeleçamos o jornalismo jurídico como ponte. Como isso vai ser feito? Aí sim é o tema de pesquisa de doutoramento. Se a gente tem que, talvez, popularizar a linguagem jurídica, ou se a gente deva, talvez, instruir a população para um conhecimento jurídico. Como isso vai ser feito ainda deve ser discutido e pensado, e fica o convite para quem se interessa no assunto. De todo modo, o que temos hoje desenhado é isso, jornalismo como ponte entre leitores e o mundo do direito. E, por fim, um dos leques de pesquisa que talvez interesse mais a sociologia é questionar, repensar a teoria de Bourdieu nesse contexto de hoje, no contexto contemporâneo, de uma sociedade que dialoga, troca conhecimentos com muito mais velocidade e praticidade por meio, né, das tecnologias de informação e comunicação, pela internet, principalmente. Então, acho que muita coisa tem a se pensar. Tem alguns indícios de que, de fato, esteja havendo uma aproximação cada vez maior do público leitor, dos profanos, aproximação do campo jurídico. Que indícios eu tenho? Eu acho que o maior deles seja, talvez, o que vivemos essa semana, foi a nomeação da senhora Ketanji Brown Jackson na Suprema Corte dos Estados Unidos, a primeira mulher negra a ocupar um cargo na Suprema Corte. Então, isso eu tenho para mim muito claramente que não é só um indício de que haja uma mudança
interna do campo jurídico norte-americano, mas é também reflexo, enfim, alguma interação com o papel cada vez maior da população extra-campo jurídico, fora campo jurídico. Acho que isso é um termo que a gente ainda deve desenhar, porque é um termo que ainda não existe. Acho que profano já não é um termo que cabe mais, mas isso é algo que eu quero deixar para os sociólogos. Eu não quero entrar nessa briga, porque, né, questionar Bourdieu é quase como profanar a sociologia, né, Bourdieu. Mas aqui eu tenho rapidamente algumas siglas que podem interessar muito, porque pode parecer que não esteja havendo alguns indícios de entrada da população leiga no mundo jurídico, mas isso não é verdade. Há claros indícios, e tantos indícios positivos, que nos alegram, como indícios negativos que nos assustam. Vamos começar rapidamente pelos indícios positivos. A gente tem a ANAN, N-A-N, Associação Nacional da Advocacia Negra. Olha que interessante. A gente tem a Associação Nacional de Juristas Evangélicos no Brasil, Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos LGBTQIA+, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Sim, nós temos no Brasil. Então, a gente tem que pensar, de fato, em como se dá essa aproximação, porque também há indícios bastante assustadores, não só nas manifestações fora a STF, mas acredito que quando a própria figura do presidente ou figuras do poder político nacional começam a conspirar contra a estabilidade não só das instituições, mas a estabilidade dos próprios campos, a gente começa a ter um sinal de que um campo talvez ele não valha por si só, ou pela simbologia da sua hierarquia e força. Como disse certa vez o filho do presidente Bolsonaro, que para destruir o STF precisaria apenas de 2 soldados armados e renderiam eles, e o que ocorreria? Né? Isso é o quê? Isso é murchar toda a simbologia do poder jurídico nacional e, enfim, trazer de novo para a carne, para o aspecto mais básico, toda uma estrutura de poder, que é também todo um campo jurídico, né? Então, a gente precisa pensar muito rapidamente sobre como estamos lidando com a aproximação entre a população leiga e a instituição jurídica. O próprio STF talvez seja a figura mais emblemática, né? Como a população leiga, os eleitores, enfim, eleitores de extrema-direita estão lidando com a Suprema Corte Nacional, essa aproximação como ela está sendo, porque, caso contrário, talvez seja um pouco tarde demais para a gente pensar nessa aproximação. Bourdieu talvez seja o autor que mais nos forneça armas para crítica, porque é um autor que, de fato, trata essa aproximação não como uma conquista da tecnologia. Eu cogitei, talvez, me fazer valer as leituras de Bauman, mas acho talvez muito pouco, com todo respeito à obra de Bauman, evidentemente. Mas eu percebo essa aproximação, sim, como um conflito de forças, ainda que tenha exemplos positivos, mas é preciso pensar essa aproximação, definir uma linguagem e definir um mediador oficial para essa relação. Então, eu estou oferecendo o jornalismo como é a ponte para fazer essa travessia, fazer dessa travessia a mais pacífica, republicana e democrática possível. É isso. São Paulo. A gente tem uma pergunta da Mari Lineman. Ela pergunta, primeiramente, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Paulo, assim como você, sou jornalista e passei pela FUP. Também lido com jornalismo segmentado, mas focado na cultura pop e indústria do entretenimento. E estou começando a desenvolver pesquisa nessa área. Em pouco tempo, estou percebendo que quando me apresento como jornalista e pesquisadora, recebo questionamentos a respeito da, abre aspas, validade da profissão e da atuação do jornalista como pesquisador. Queria saber se o mesmo aconteceu contigo e se em algum momento isso foi percebido ao vivenciar essa ponte entre jornalismo, direito e pesquisa. Tá, só entender uma palavrinha que travou na hora, a população questionar a validade? Isso. Sim,
De fato, realmente, inclusive foi algo que conversei com o professor Clóvis de Barros, que, de fato, Bourdieu ele desenvolve um estudo, né, sobre o campo jornalístico, mas hoje entende-se que talvez a leitura de Bourdieu não seja mais tão suficiente para trabalhar o campo jurídico. Então, primeiro por ser, campo jornalístico. Primeiro por ser um campo mais fluido, menos estruturado que o campo jurídico, né? Então, é um campo realmente que não é tão hierarquizado, não é tão bem estruturado, tão definido, tão sólido quanto outros campos, né? Então, é normal que haja questionamentos de fora sobre a validade do jornalismo, do diploma de jornalismo, tudo aquilo que consagra um jornalista como um bom jornalista ou como um verdadeiro jornalista. Essa é uma palavra que se usa muito, né? Aquele não é um verdadeiro jornalista, né? Então, essa discussão sobre o que é ou não e o que faz de alguém um bom jornalista ou um verdadeiro jornalista deveria ser, ao menos em tese, restrito ao campo jornalístico, restrito aos membros do campo jornalístico. Entretanto, como o nosso campo, de fato, ele é assim, muito fluido, muito frágil, é comum que leitores, o público, questione a validade, todos os atributos e nos passe a noção de que o nosso campo se desfez, se liquefez, evaporou, né? Mas não é bem assim. De fato, há ainda um jornalismo bastante estruturado. Os bons nomes do jornalismo de 40 anos atrás continuam sendo ainda hoje os bons nomes. Então, e Bourdieu também é um excelente autor para perceber como as coisas, apesar das mudanças, elas permanecem. Então, esse mal-estar que ela manifesta aqui é exatamente o mal-estar que eu percebi dos membros do STF, né? Que é por isso, inclusive por isso que eu uso a palavra jornaleiros, né? Porque o ministro do STF, Gilmar Mendes, certa vez, quando eu já estava, inclusive, no Porto, chegou para mim essa notícia, ele falou assim, muito chateadamente, ele falou, olha, tá uma coisa assim incrível, porque antigamente tinha 200 milhões de jornalistas, juízes de futebol, ou seja, opinam e acham que entendem de tudo, e agora a gente tem 200 milhões de juízes, ou seja, popularizou a coisa, sabe? Ele fala assim, parece que hoje em dia todo mundo entende de habeas corpus, todo mundo entende de recursos, quer dizer, não é mais conversa de jornalista, virou conversa de jornaleiro, entende? Então, isso é sintoma claríssimo de um mal-estar da entrada do quê? Da aproximação de profanos tentando apitar na decisão do juiz, se ele é um bom ministro do STF. Olha só, isso é uma coisa que seria impensável anos atrás. A população pensar se aquele é um bom ministro do STF ou um mau ministro. Antigamente, bastava ele ter um canudo, um diploma, que ele era um bom homem, um excelente homem. Como assim hoje se discute um bom ou um mau ministro do STF? Então, esse incômodo que hoje nasce nos membros da Suprema Corte é algo que para o jornalista faz parte há muitos anos. É algo que a gente já sofre, já faz parte da nossa carreira e acostume-se, infelizmente, com isso. Muito bem, Paula, obrigada. Não sei se tem mais alguma interação no chat, Gabi, nos ajude aí. Tem sim, só um minuto que as pessoas começaram a participar bastante, eu perdi um pouco. A Clédia Lemon disse que ela também é jornalista de formação e prática, nunca foi discriminada por ser jornalista, muito pelo contrário, diz que talvez seja por conta de ser uma outra geração, e logo depois ela acrescenta que é de uma época quando a profissão era um pouco mais respeitada. E... mais alguma coisa? Mais alguma interação? O Jorge Monteiro fala que jornaleiro, em Portugal, era o trabalhador sazonal dos campos rurais. Trabalhador por jornada, perfeito, perfeito. Por isso que eu coloco entre aspas na tese e deixo bem claro no rodapé.
jornaleiro aqui no sentido de vendedor de jornal, né? Porque, na verdade, a brincadeira que o ministro faz é bem simples até, né? Quer dizer, é conversa de jornalista, significa conversa de intelectual, né? E jornaleiro seria alguém, né? Enfim, um popular, né? Então, o que ele quer basicamente dizer é o que era antes conversa de membros do campo, virou agora conversa de profano, né? E quando eu percebi isso, foi justamente na época em que eu estava considerando trabalhar com Bourdieu para minha tese. Então, para mim, foi assim realmente um raio, assim. Aí, a partir daí, eu comecei a escrever a tese e não parei mais. Como o Dr. Aulino Oliveira já referiu, em Portugal o vendedor diário do jornal na rua era o Ardina. Eu estou no Porto. Também fui estudante da Faculdade de Letras da FLUP, sou da Filosofia. Hoje já não é habitual. Eu já não vejo há muitos anos um Ardina. Já não há. Já não há vendedor na rua a vender jornais. Já não há, pois já também em breve não haverá o jornal em papel. Quem quer talvez comprar o jornal vai ao quiosque. Pois. Por enquanto, talvez mais tarde recorra aos tablets. Seria andar para trás, provavelmente, em termos de aquisição do poder de compra por parte do trabalhador, porque o Ardina não é sindicalizado, não era uma profissão. Era um recurso das pessoas que não eram profissionais, que não tinham uma profissão. Exato. E tinham aquele gancho, iam para os cruzamentos das ruas vender o jornal. Perfeito. Eu acho que é de fato por isso que o ministro Gilmar Mendes faz muito bem esse jogo de palavras. Ele que inclusive, tem uma forte atuação em Portugal, né? Ele sabe bem o sentido dessa expressão, dessa metáfora que utiliza, e de fato é uma metáfora bastante pertinente, pelo menos do ponto de vista acadêmico, é bastante pertinente. Uma outra nota que gostaria de dar, em Portugal, atualmente o jornalismo de investigação é apresentado nas nossas TVs, nas televisões, em assuntos polémicos, escandalosos, e o jornalismo de investigação aborda o que está no segredo, o que está escondido, e o mérito do jornalista, da jornalista, é desvelar essas partes negras, não claras, para que o público seja informado daquilo que se passou. E o que importa, como há bocadinho o Paulo fez referência, é que que haja bom jornalismo. Não digo que o bom jornalista é aquele que se isenta da subjetividade, do juízo de valor, mas ele deve ser o mais objetivo possível. Ele deve evitar de apresentar a sua própria subjetividade, deve dar-nos as informações e dar a liberdade ao público para decidir o que é verdade, o que não é, o que é aceitável, não é, em termos de valores, porque normalmente esse jornalismo de investigação que estamos habituados aborda predominantemente a questão dos valores, os casos escandalosos, e que afetam a moral. De fato. Muito obrigado. Muito obrigado. De fato é isso, são essas manifestações que são realmente muito interessantes, né? Que vêm de fora para dentro dos campos, né? Na perspectiva bourdieusiana. Evidentemente que também há um lado meu habermasiano de que possa ser conversado e dialogado, de fato, mas é precisamente isso, entendeu? É esse tipo de análise que eu percebi, só que ao invés de jornalismo, análise em relação a decisões judiciais, e isso eu achava lindo, porque é algo que de fato nunca havia visto. Comentários de leitores dizendo, sabe, olha, eu acho que essa sentença não foi bem elaborada, bem fundamentada. E eu falei, não, isso aqui não pode passar despercebido, simplesmente jogar ali na lista de profanos, nessa zona cinzenta de profanos. Eu acho que é muito mais do que isso, entendeu?
Então, quando você lança à luz esses leitores e você entende a complexidade deles, você percebe que dá para incluir, sabe? Dá para colocar eles no campo, não como membros, mas assim, como Bourdieu, ele dá um indício muito interessante, e em sua obra Sociologia do Campo Político, ele muito rapidamente ele responde algo que as pessoas tantas vezes o questionaram sobre o que definia se alguém é profano ou membro de um campo, sabe? E essa era a pergunta fundamental, porque a minha tese inicial é de que talvez eles nem fossem profanos, eles fossem já membros, a posição era radical na época, hoje bem menos. E Bourdieu dá uma resposta muito simples, ele reconhece a presença ou a existência de um agente em um campo pelo fato de ele transformar o estado do campo, ou se retirarmos eles, as coisas se modificariam significativamente. Então, eu penso que é isso, talvez seja um bom indício para os tempos atuais, lógico que Bourdieu diz isso muitos anos atrás, Bourdieu não aproveitou tanto dos fenômenos da internet, muito pouco, faleceu ainda no início, né? Chegou a fazer algumas videoconferências a contragosto, mas eu acho que é isso, acho que o público está cada vez mais mudando significativamente o funcionamento dos campos sociais. Isso precisa ser trabalhado, porque eu sempre digo, não podemos confundir, nós sociólogos, não podemos confundir a teoria da conservação com a conservação da teoria. Isso precisa ficar muito claro. Uma coisa é teoria de uma conservação, outra coisa é lutar para conservar uma teoria. Longe de mim propor uma reformulação de Pierre Bourdieu, mas eu acho que sim, é possível pensar hoje em não sei, neo-bourdieusianos, mas algo precisa ser feito para incluir tudo que está vindo e tudo que está, enfim, trazendo consigo indícios de que estão sendo capazes de alterar o funcionamento dos campos sociais. Perfeito, excelente, Paulo. Gabi, temos mais alguma pergunta? A Mari Lineman, que fez a pergunta sobre a validade da profissão e da atuação, ela falou que a versão impressa do jornal para qual ela trabalha é entregue de forma gratuita nas estações do metrô em São Paulo, mas que hoje eles estão mais dedicados ao digital. São mudanças de mídia, né? São reformulações, são adaptações aos novos mercados, mas acho que Mino Carta, o grande jornalista Mino Carta, de Carta Capital, cá do Brasil, não sei se em Portugal tem conhecimento sobre Carta Capital, Mino, ele me disse certa vez algo bastante interessante, que mudanças de mídia, ou alterações, reformulações em aspectos econômicos da mídia, se será impresso, se será online, se está sendo lucrativo ou não, isso é um problema de gestão, um problema administrativo. Isso não é problema de repórter. A ocupação do repórter é a notícia. Se ela vai ser em papel, se vai ser online, isso é problema de quem gere o dinheiro. Isso é administração, não é questão nossa. Não que não possamos opinar, evidentemente, mas a gente também não precisa se preocupar com isso, porque haja o que houver, sempre haverá jornalismo. Perfeito. Me permite não é nenhuma pergunta, mas é um pedido? Claro. Quando você apresentava no início a sua pesquisa, né? Você falou brevemente sobre as estratégias de geração de dados e nos falou sobre entrevistas com leitores, com participantes. Você poderia nos brindar com algumas pinceladas, né? O que apontam essas interações que você... Para que travessias possíveis, não é? Essas interações que você realizou com os participantes da tua pesquisa poderiam nos sinalizar, assim? Sim. A partir das entrevistas, eu cheguei a uma elaboração bastante simples, elegante, considero, que é assim, a máxima é conhecer para reconhecer. Então,
eu percebo que quanto menos conhecimento esse leitor possui do funcionamento da estrutura da máquina jurídica nacional, maior a tendência dele permitir-se manifestar posições radicais e que visam pôr em xeque não apenas o funcionamento do campo, mas a própria existência do campo. Então, eu percebo que é fundamental que, para a população leiga, para que eles reconheçam o funcionamento, e pode soar uma posição até um pouco autoritária minha, assim, e alguns até enxergam Bourdieu desse modo, mas eu acho assim, até para que a população respeite, reconheça e de certo modo, como eu posso expressar, legitime, né, uma decisão jurídica, tal como ela se deveria expressar na sua força hierárquica, na sua imposição. Conhecimento é fundamental. Se você não conhece aquele que decide, você não respeita a decisão. Então, foi algo que eu percebi nessas entrevistas. Quando as pessoas possuíam alguma instrução, um curso superior, por exemplo, a tendência era sempre partir para um discurso mais razoável, para um discurso que buscasse compreender o funcionamento, as potências e também as limitações da máquina, até porque assimilam melhor a linguagem, né? Então, eles entendem, enfim, os mais leigos, por exemplo, um bom exemplo, consideram que o Ministério Público, que é basicamente o órgão investigador brasileiro, decide. Isso é algo que, inclusive, entre jornalistas, esse erro é muito comum. Por isso que a defesa final de doutoramento vai ser de que deva existir um curso de jornalismo jurídico nas universidades, e eu quero ser o primeiro professor dessa editoria. Porque, sim, muito jornalista eu já vi dizendo o Ministério Público decidiu. Até me dói a alma, porque o Ministério Público não decide. O Ministério Público solicita, demanda, apresenta as necessidades e então o magistrado toma a decisão. Então, eu percebo que na camada das pessoas mais leigos ou menos próximas do campo, elas tendem a cair nesses deslizes, assim, e as pessoas mais instruídas começam a dialogar melhor sobre o funcionamento. E na medida em que dialogam melhor, eles também compreendem que as coisas são um pouco mais complexas, né? Então, uma pessoa que desconhece totalmente o campo, e eu vi isso até, um dos meus entrevistados chegou a sugerir que havia corrupção generalizada entre ministros do STF, da Suprema Corte. Quer dizer, olha como é grave esse tipo de suspeita, né? É algo que jamais uma pessoa com uma instrução maior faria, né? Não se levanta esse tipo de suspeita, né? Então, mas eu percebo, atenção, eu percebo isso não só como o efeito de uma exclusão que ocorre, não só por eles não fazerem parte do campo, mas uma exclusão que também é mantida por parte dos membros do Poder Judiciário, porque nunca houve interesse em levar o conhecimento jurídico para as pessoas. A literacia jurídica nunca foi uma questão brasileira, e isso seria quase que uma pauta de extrema esquerda querer colocar a população num tribunal, entendeu? Então isso é algo que tem sido mantido, esse distanciamento, quanto maior, né, a distância, né, de todo o ritual e de toda a linguagem, quanto mais complexa a linguagem, maior a distância em relação aos profanos. Isso Bourdieu deixa muito claro. Então, a gente tem algo aqui no Brasil que é a TV Justiça, né, que transmite os processos da Suprema Corte brasileira, ao vivo, uma live, né? Só que aquilo, para mim, é absolutamente violento, uma violência simbólica clara, ou seja, eu sou capaz de trabalhar na sua frente e você não vai ser capaz de entender o que eu estou falando, porque você é ralé, você não é desse universo, e você pode, no máximo, sentar e aplaudir. Você não tem que entender, muito menos questionar. Então, eu acho que uma coisa como TV Justiça hoje é absolutamente
né? E há formas melhores. Hoje eu percebo o surgimento e a estruturação cada vez maior das assessorias de imprensa. Isso é algo que eu percebi na prática nesses anos como jornalista. O Ministério Público, tudo que diz respeito ao público está sempre um pouco à frente. Então, o Ministério Público e Defensoria Pública têm hoje excelentes defensorias, excelentes instituições de comunicação, órgãos de comunicação, assessorias, que fazem uma ponte muito legal entre jornalistas e os membros da corte. Então, isso é algo que se percebe também, cada vez mais assessores de imprensa, inclusive para os jornalistas que estão assistindo aí, considerem assessoria de imprensa jurídica, porque é talvez um universo um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais lento, mas é que exige um conhecimento legal, fornece uma bagagem intelectual muito legal e apresenta excelentes remunerações, então fiquem de olho. Obrigada, Paulo. Gabi, temos mais alguma interação? Algum participante que queira? Não. Estejam à vontade, caso alguém queira colocar algum comentário, fazer alguma pergunta. A Gabi pode fazer a ponte. Tem? Por favor, Gabi, que bom! Só para manifestar aqui, que eu achei muito interessante a pesquisa. Eu dei uma pesquisada antes, né? Joguei no Google o nome do Paulo, né, para dar uma olhada. E achei, assim, surreal, porque eu trabalhei muito tempo, assim, 1 ano e pouquinho, eu fazia revisão dos textos jurídicos do STJ. Olha, assim, que legal! Foi muito construtivo. E, Que assim, legal. é uma linguagem totalmente inacessível, né? É uma linguagem totalmente inacessível e existe, assim, é muito importante que a população que não conhece, assim, às vezes é um caso de uma pessoa que não sabe nada, né? A pessoa está sendo julgada e ela não sabe de nada sobre aquilo que está sendo falado. Ela lê aquela decisão e tá, mas ok, né? E por isso a importância de ter, assim, tanto que você tem falado sobre dar instrumentos para que a população saiba, mas que também existam pessoas que possam dar esses instrumentos, né? Eu achei muito bom, porque é muito inacessível mesmo, a ponto de a gente precisar de uma pessoa, um advogado, por exemplo, para fazer uma procuração para a gente, porque a gente não sabe, né? Achei muito relevante, muito necessário. Agradeço. Imagina. Acrescentando aqui, não eu, né? Mas a Cândida mandou aqui. Será que o problema... ela colocou aqui no chat. Será que o problema estaria na própria existência da TV Justiça ou na forma que ela é administrada e dirigida? Perfeito. Não, de modo algum. O problema não está na existência. A proposta ela é absolutamente democrática no seu existir. A razão de existir ela é perfeita. Há que se dar, lançar luz, há que se transmitir tudo que se faz entre 4 paredes de uma instituição pública. Fundamentalmente, isso é uma excelente ideia. O problema, de fato, é como estamos transmitindo essas informações, que é aquilo que eu levantei no começo, né, da caverna de Platão mesmo. Será que a gente está assistindo e realmente compreendendo e absorvendo ferramentas e conteúdo para dialogar justiça efetivamente, ou estamos apenas assistindo uma partida de beisebol, torcendo para que o réu seja condenado ou absolvido? Eu acho isso muito pouco. Eu acho que a população também acha isso pouco. Isso, meus estudos demonstram isso. 92% consideram que seria melhor se houvesse uma oferta mais rica e mais adaptada de conhecimento jurídico a eles. Então, eles percebem que hoje há uma péssima comunicação entre o poder judiciário e a população. Então, quando acontece uma coisa do tipo, ministro do STF não serve para nada, com que legitimidade a gente pode criticar isso, se de fato ele está sendo alienado desse universo há tanto tempo, né? Historicamente alienado desse universo. Então, quando a gente chega ao absurdo de ver manifestações de rua pedindo fechamento
do STF, talvez não seja porque eles divirjam no modo como membros do STF pensam a justiça, mas por não compreender de fato qual é a função do Poder Judiciário. Essas informações são muito fáceis de se manipular, então é muito fácil você colocar uma população leiga contra a existência de uma instituição que ele desconhece. Então, o jornalismo ele tem que entrar com força nisso, ele tem que realmente fazer presença, se colocar como ponte. Para tanto, é preciso que a gente estruture esse jornalismo, como ele vai ser, que linguagem vai ser usada, como vamos produzir notícia, como queremos que esses leitores leiam essa notícia, como queremos que esses leitores pensem ou reflitam essa notícia, enfim, estruturar o jornalismo jurídico. Essa hoje é a minha missão, o meu objetivo hoje é estruturar o jornalismo jurídico para que ele se coloque como ponte, porque do jeito que tá muito perigoso mesmo. O simbólico, o universo simbólico, eles nos dá, às vezes, a falsa impressão de que estamos encastelados, né? E depois o mundo físico, quando uma janela do STF é quebrada, é que a gente parece que acorda e percebe que o mundo é mais físico do que a gente está acostumado a pensar. Então, eu não quero que seja tarde demais essa percepção. Perfeito. Acho que temos mais alguma interação, não, Gabi? Sim. O Lucas Gronovic pergunta como que ele pode usar os conceitos de jornalismo, linguagem e gestão pública no cotidiano. Uau! Como usar os conceitos de... Desculpa, vamos lá. Jornalismo, linguagem e gestão pública no cotidiano. No cotidiano? Bom, assim, dentro do que eu proponho, primeiro de tudo, eu acho que, por isso que eu acho que esse evento é tão importante, eu acho que primeiro de tudo, antes da gente começar a pensar no como fazer, a gente pensar com que linguagem vamos pensar este como fazer. Resumidamente seria isso. Com que linguagem a gente vai pensar isso que ele está me questionando, né? Porque senão eu posso dar uma resposta aqui burgesiana com algumas palavras e ele entender de outro modo e dá-se a impressão de que estamos dialogando, trocando saberes, mas na verdade cada um está falando de uma linguagem diferente. O jornalista Sakamoto, ele tem uma frase muito interessante, eu não me recordo exatamente, mas ele diz assim: muita coisa que a gente acha que é mal entendido, às vezes é só um conflito de linguagem mesmo, uma palavra que para um tem um sentido, para outro tem outro. Então, assim, fundamentalmente, esses conceitos, o mais importante seria, ao invés de trabalhar esses conceitos, é trabalhar uma linguagem unificada para esses conceitos. Isso seria o básico, assim, né? E então a gente pensar em como articulá-los no cotidiano. Mas primeiro seria entender, antes mesmo de entender a linguagem, entender sobre quem estamos falando quando falamos de cotidiano, né? Porque senão a gente pode cair num universo muito abstrato e a gente se esquece que a população ela não é um oceano, né? A população são pessoas e essas pessoas elas precisam ser entendidas, compreendidas na sua complexidade. E para que a gente possa lidar com elas, para definir uma linguagem, para dialogar com elas, a gente precisa saber quem são elas, né? Então, a minha tese, por isso que eu parti para a sociologia, porque de fato eu precisava saber sobre quem eu estava falando, né? Eu poderia muito bem atravessar a ponte completamente, já sair falando, não, jornalismo jurídico tem que ser assim, 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 e ponto final. Mas, espera lá, de que leitor eu estou falando, né? Eu acho que compreender sobre quem estamos falando quando falamos de cotidiano é o principal, é fundamental para adiante a gente definir uma linguagem para estabelecermos as relações entre esses conceitos. Então, antes de responder essa pergunta sobre como fazer, puxar um pouquinho para a fase anterior sobre com que linguagem e para quem fazer. Perfeito, Paulo, obrigada. Nós vamos nos encaminhando, então,
para o fechamento do nosso encontro, mas eu queria, assim, te pedir mais uma última, assim, em breves linhas, se possível for, que você nos fez, em alguns momentos, mas sobretudo de uma forma mais incisiva, ou quase sedutora, eu diria, no começo da sua fala, um convite para um campo que se coloca, um campo de Perfeito. estudo, uma área, sabe? Então, eu queria... Sim. Apresenta para a gente essa proposição, assim, para fecharmos. Claro, eu tô realmente, eu tô realmente montando um exército, assim, com uma linguagem bem nietzschiana, assim, eu estou realmente montando um exército para atacar esse universo, esse campo ainda muito vazio, em várias frentes. Eu não vou absolutamente dar conta delas, algumas eu vou realmente passar para outras pessoas. Na minha tese mesmo, eu tenho uma lista até grande de possíveis teses mesmo. Eu acho que da minha tese pode nascer realmente diversas outras. Não falo isso com prepotência, eu acredito que, de fato, é um campo que vale a pena ser estudado, é novo, está começando agora. Então, assim, para os sociólogos, o meu convite é repensar Bourdieu no contexto jurídico brasileiro contemporâneo, sobretudo com vistas às novas tecnologias de informação e comunicação. Ponto. Para os jornalistas, eu deixo o convite para que a gente pense um jornalismo jurídico como travessia entre o direito e a população, e como esse diálogo e esse intercâmbio se dá num sentido de política, no sentido política do direito, política no sentido grego, né? Como política do direito. E, portanto, de fato, eu tenho interesse em lançar núcleo de pesquisa, observatório de imprensa jurídica, e grupos de estudo, e convido a todos que têm interesse nisso, ou que em algum momento já trabalharam com isso, com justiça, com jornalismo ou com linguagem, para que participem conosco. E para os linguistas, finalmente, para todo mundo que estuda letras, resumidamente, né, que nos ajudem a forjar uma linguagem para o jornalismo jurídico, uma linguagem que não profane a beleza e a complexidade da justiça, mas que também não se limite a um juridiquês para o povo, ou que de algum modo esnobe, né, o desconhecimento do povo. Então, a gente precisa realmente pensar uma linguagem. Será que a gente tem que, para falar de habeas corpus, será que habeas corpus ainda é a melhor palavra? Será que o público está entendendo? Como que está sendo? Isso tudo tem que ser pensado, palavra por palavra. A gente tem que realmente destruir tudo que a gente tem de conhecimento e repensar uma nova linguagem para conectar população leiga e justiça. E eu acho que é uma função nobre para que a gente evite conflitos que ponham os nossos poderes em risco. Democratizar os acessos e possibilitar visibilidades às vozes. Perfeito. Alguma coisa assim. Perfeito, é isso. Belíssimo, belíssimo. Eu acho que nós temos uma última interação, Gabi, não é isso? Obrigada, viu, Paulo? Vamos ver aqui. Estava esperando para ver se a gente já vai finalizar. O João Bolsinha Lisboa disse que lê com muita frequência as crônicas do Francisco Teixeira da Mota no Jornal Público, a quem muito agradece a aprendizagem que tem proporcionado. Ele diz que, apesar da minha formação e experiência profissional em engenharia, tive muitas vezes necessidade de usar argumentos que lá aprendi. Muito importante essas travessias interprofissionais. Perfeito, exatamente isso. Que haja mais jornalistas com esse entendimento de sua função, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Paulo, nem sei como te agradeço. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço e espero que tenham se interessado. É uma pesquisa muito específica, né? Muito particular minha. É lógico que não é de interesse de todos, e é normal que sim seja, mas espero que em algum momento da minha fala algo tenha ficado, alguma coisa tenha sido interessante. E muito obrigado pelo convite novamente.
excelente. O Projeto Travessias é lindo e o nome é excelente. Eu vou estar sempre divulgando e participando, lógico. Paulo, muito obrigada. Eu gostaria de perguntar se Albino quer fazer alguma fala final, nosso coordenador e co-organizador do projeto. Não, obrigado. Eu só queria agradecer este excelente evento e a palestra de Paulo. Eu gostei imenso de o escutar e, mais uma vez, em nome da Universidade do Porto, o nosso muito obrigado a todos e por este evento e à Gisela Alves pela sua organização e pela sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço à Universidade do Porto, agradeço ao Paulo, à Gabi, ao Albino e a todos os presentes. Muito obrigada por estar conosco nesse primeiro encontro, por partilhar conosco travessias. Os convidamos a todos para os próximos encontros, para as próximas sessões, não é? A próxima sessão será já no dia 18 de maio. Serão travessias entre a psicologia junguiana e a literatura, com o psicólogo Vicente Saldanha. Então, estão todos convidados e convidadas. Muito, muito obrigada por estarem conosco. Uma excelente noite aí em Portugal, ou final de noite, e um excelente início de noite para quem está do lado de cá, da borda de cada oceano. Muito, muito obrigada, Paulo. Gratidão. Um grande abraço. Agradecido. Gabriele, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Adeus. Adeus, muito obrigada. Adeus. Obrigada.